Olá, pessoal. Eu sou Jardel Teixeira e hoje eu vou conversar com a Clícia do Vale. É uma mulher de 41 anos, divorciada, com 2 filhos, auxiliar administrativa, costureira e também cozinheira. Na verdade, ela faz vários pratos, bolos, salgados, doces, para vender e para se sustentar com os 2 filhos. Por que isso? Porque ela, ao descobrir uma doença e que ela faz o tratamento hoje, o marido dela abandonou. Então, nós vamos conversar sobre isso e perguntar para a Clícia como que ela está se virando com relação a isso. E se agora ele não precisa mais, ela não precisa mais de marido nenhum, e se ele faz falta ainda. Tá? Obrigado. Clícia, boa tarde e muito obrigado por você participar e me dar essa entrevista. Boa Você... tarde, é um prazer. Prazer, Clícia, muito prazer. Eu gostaria que você me contasse um pouquinho da sua história. Você pode me contar? Posso? Então vamos lá. Eu quero que você conte um Na pouquinho antes verdade, de você ficar doente. na verdade, eu consegui esse emprego que você citou aí, né, de auxiliar administrativo, ah, num momento bem bacana da minha vida, né? Porque eu já vinha meio saturada de trabalhar com costura, né, há muitos anos, e surgiu essa oportunidade. E então eu fui trabalhar, né, nessa rede de restaurante. E era um emprego muito bom. Eu estava muito feliz, né? Já tinha mais de um ano trabalhando na empresa, quando em novembro de 2021 eu comecei a sentir umas dores nas costas, né? Na região da lombar, e comecei a ir para médico, né? Passando uma consulta aqui, em outra ali, tomando anti-inflamatório, indo trabalhar. E, e essas dores começou a, acho que, mexer com o meu relacionamento, né? Afetivo, né? Com meu esposo, meu ex-esposo. E o que acontece? Ele não entendia, né? Que eu estava sentindo dor, achava que, não sei, na cabeça dele, achava que não era dor. Chegou a comentar que eu estava enganando ele, que devia ter outro, não sei o que, sabe? É uma coisa bem fora do mundo real. Essas coisas me magoavam muito, porque eu, no fundo, sabia que eu estava o que eu estava sentindo. Porém, como eu não parava, eu continuei, né, a rotina, né? Indo trabalhar, chegando em casa, cuidando das crianças, das coisas. Aí acordava cedo, antes de ir para o trabalho, passava no pronto-socorro para tomar uma injeção para aguentar ir trabalhar. E assim foi indo, o mês de novembro todo, o mês de dezembro, até que eu comecei a ir paralisando, né? Foi paralisando e comecei a andar arrastando a perna e indo para médico. Foram muitas consultas. Isso é muito complicado, né, Clícia? Porque assim, eu também faço tratamento e eu sei que é muito complicado a gente conviver com uma pessoa e, ao mesmo tempo, você conviver com médicos, hospitais e problemas de saúde, porque você sente muitas dores, você sente incomodada, você não quer fazer nada, né? Você não quer fazer sexo, você não quer participar de nada, você não quer nem ouvir a voz da pessoa, às vezes. E não é por nada, não é porque você não gosta dela, mas porque você está estressada com o seu problema. E como que E eu não sabia o aconteceu que eu isso? tinha. Você não sabia o que você tinha? Você soube quando? Não, eu ainda não sabia. Então, aí, na virada do ano, né, de 2021 para 2022, foi a data que eu fui abandonada, né? Ele foi embora, Entendi. né? Falou que eu estava deixando a desejar, foram as palavras que ele usou, e ele foi embora, né? E aí, até então eu não sabia o que eu tinha. Eu continuei com as dores, continuei trabalhando, sofri, chorei, foi né, 8 anos de casamento jogado no lixo, né? Sim. Mas aí em janeiro, no final do mês de janeiro, eu já piorei, né, bastante, já fiquei de atestado, já não conseguia mais me movimentar sozinha, levantar da cama. Então, uma amiga minha, né, que é a gerente lá do restaurante, que é uma pessoa
que virou uma irmã, né? A Débora, ela me ajudou de certa maneira, porque eu ia para o médico e eles mandavam para casa. Ia a injeção, voltava para casa. Aí ela conversou com uma amiga dela que era médica também, mostrou meus exames, que eu tinha um monte de exames, né? Mas até então eu não sabia que eu tinha. E essa médica que fechou a chave, ela viu ali o que era eram lesões líticas agudas graves, mas eu, leiga, não imaginava que se tratava de um câncer, né? E essa médica, amiga dela, fez uma carta, foi quando eu consegui ser internada. Que ela e o irmão dela me levaram para o hospital, e daí nessa data eu fiquei internada. Mas já fiquei em estado grave. 5 dias Entendi, depois veio o diagnóstico. 5 dias entendi. depois da internação, Ah, mas se Deus veio o quiser agora diagnóstico você... Mas e graças a veio o Deus você... arrependimento do cidadão. 40 dias Ah, depois, ele apareceu? Ele ele foi apareceu no lá no hospital? hospital pedir perdão, dizer que se soubesse que eu tinha câncer, ele não tinha me abandonado. É difícil, é uma situação bem... E agora, você e ele, como é que estão? Então, para mim, poucas ideias. Tenho uma filha com ele tem todos os direitos dele de pai, né? Que é prescrito por lei. Graças a Deus já estamos divorciados, né? Ele mora com a mãe dele na cidade vizinha aqui e tá tudo bem. Assim, eu posso dizer que eu tenho uma boa convivência, mas não tenho amizade e nem quero, porque Sim, a mágoa que eu fiquei foi muito grande, a dor foi muito grande. Eu acho que foi muito desumano a forma como sim, aconteceu. sim, com certeza. Isso não é legal, mas graças a Deus você está bem, fazendo tratamento. Você está fazendo tratamento onde? Eu faço tratamento na rede privada, né, aqui no Hospital Ana Costa, em Santos, no litoral de São Paulo. Eu já estou em tratamento há 1 ano e 11 meses, né? Ainda não consegui ir para o transplante, estou esperando aí controlar a doença para seguir os próximos passos, né? Mas já tive uma melhora grande, né? Graças a Deus. Você não tentou pelo SUS quando você começou o tratamento? Eu passei em todos os médicos possíveis e imagináveis que você possa imaginar, tanto do SUS quanto do plano de saúde. Mas quando eu fui para internação, eu fui direto para o plano, né? Entendi. Então já segui o tratamento lá. Então você tem um plano de saúde que te acolhe com esse tratamento. Eles bancam esse tratamento que você faz. É isso? Não, eu pago. O plano era da empresa do meu ex-marido, né? Tá. Ele foi demitido e eu tive que assumir o plano e eu pago o plano por conta própria, pessoa física. Entendi. Entendi. Aí você paga o plano, você banca o plano e o plano te abastece com a rede hospitalar que você precisa. É E o isso? tratamento. Isso. Que bom, que bom. E agora, o que você pretende fazer? Você fazendo o tratamento, você vendo a sua melhora, você espera ainda um transplante. O transplante de quê? Que órgão que você precisa ser transplantado? Ele é um autotransplante de medula óssea, né? Entendi, Acho que eu não, eu tenho assim poucas informações, mas eu sei que é um transplante que eu tenho que estar com a doença controlada, né, para poder fazer esse transplante, porque eles vão retirar a minha medula, trabalhar ela lá geneticamente, para transplantar ela em mim novamente, novinha, né, para entendi, poder tentar fazer o câncer entrar em remissão. entendi. Jardel, Oi? sem querer te cortar e já te cortando, Não, a, mas pode Clí- contar. a Clícia, ela é uma paciente de mieloma múltiplo também, como eu, né? Inclusive, ela está no grupo de apoio, né, ao qual eu sou líder, né, da IMF, Entendi. e, infelizmente a Clícia, ela tem, eu acho que devido a todos esses acontecimentos, essas coisas que aconteceu com ela tem um problema assim, tipo de baixa estima, né, Sei. uma autoestima baixa, porque assim, o tratamento realmente ele é um tratamento meio complicado, até de explicar é complicado. Entendi. E a gente toma muito corticoide, o corticoide transforma muito o corpo da gente, Sim, eu né? tomo corticoide também.
A Clícia, ela reclama muito sobre essas coisas, né? Enfim, ela tem um grande problema assim, de autoestima. E com todo esse episódio, acho que do esposo dela, acho que isso meio que piorou, né? Agora, Clícia, se você quiser falar um pouco sobre isso, né? Mas eu queria que você me explicasse qual é o problema desse câncer desse nome que você falou, que eu não me recordo. De novo, você Eu vou repete explicar. para mim? Eu vou É, Mieloma? explicar. O é mieloma, mioloma. o mieloma múltiplo, ele é um câncer de medula. É como leucemia, parecido, né? Sei. Parecido, mas não iguais, né? Sim, A gente necessita de um transplante, né? Ele não tem cura esse câncer, mesmo que você faça o transplante, que você fique bem, entre em remissão, você não está curado, você sabe que em algum momento pode demorar anos, em algum momento ele vai voltar. A gente sabe disso, entendi. né? Entendi. E é isso que hoje ela está esperando. O mieloma múltiplo ele é medido por pico, por taxa de infiltração de medula. Então, assim, para você ir para o transplante, você tem que estar com uma taxa baixa, bem baixa, assim, em torno de 10%, e um pico monoclonal, né, que é uma proteína que ele, basicamente, ele é proteína, o mieloma múltiplo, e essa proteína ela tem que estar um pico abaixo de 10% para a pessoa ir para o transplante. E Entendi. aí a Clícia está fazendo o tratamento, as quimioterapia, né? Inclusive, ela teve um certo problema assim, de erro médico. Ela já tinha o diagnóstico de mieloma múltiplo, porém, as químios de mieloma múltiplo é totalmente diferente de uma químio de quem tem câncer de mama, câncer de próstata, outros cânceres que são sólidos, né? Que não é um câncer Entendi. de medula. E o médico, infelizmente, errou com ela, né? Então, ela acabou fazendo uma quimioterapia como se fosse por um câncer sólido. E isso acarretou um monte de problemas que só ela mesma pode falar sobre isso. Entendi. Mas só que depois ela entrou nos E, grupos da IMF, que é os grupos de apoio e tudo. Aí foi tá. conhecendo a doença e acertou tudo. E Se como você que você faz para você conseguir esse transplante? Você entra numa fila de espera? Vocês podem recrutar as pessoas no meio da rua? Como é que faz isso? quer responder, Clícia? Pode responder. Não, ele é um autotransplante, ele é um transplante feito de mim para mim mesmo, entendeu? Eles vão utilizar a minha Entendi. medula para poder transplantá-la em mim, porém, ela vai estar modificada geneticamente, né? A gente toma uma quimioterapia fortíssima, né, Ethan? O Mel falando, né? Na, 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 ai, fugiu a Na palavra. véspera da infusão, que seria o Sim. transplante. Isso, isso. E vocês já E fizeram aí, isso? Eu já. eu não. E por que você ainda não fez? Se é de você mesmo para você mesmo. Porque eu preciso estar com a doença controlada, como o Ito Ah, falou, entendi. abaixo de 10%. E eu já estou no terceiro protocolo de quimioterapia, e agora que, na dia 30 agora, eu vou pegar os novos exames e eu vou saber como está, né? Porque eu já fiz várias vezes os exames e ainda não consegui chegar nesse patamar do controle, né? Mas agora eu estou com esperança de que consiga, né? Vai conseguir, com certeza. Vai conseguir, você vai ficar curada, você vai ficar boa, vai ficar bonita, vai arrumar outro namorado para poder viver e ser feliz. Ou Ela é não, bonita, Clícia. ela é bonita. Então, mas eu digo, vai ficar mais bonita, né? Porque ela precisa arrumar um novo namorado, ou não, vários novos namorados, né, Clícia? Eu acho que aí é que você vai ser mais feliz. Aí você não vai dar bola só para um, você vai dar bola para um monte. Tá vendo, Clícia? É necessário, né? A gente aproveitar a vida,
dos nossos problemas, das nossas imperfeições, nos nossos desajustes físicos, a gente ter um pouco de alegria e falar um pouco de besteira para a gente poder ter um estímulo para que tudo corra bem, não é? Você agora qual é a sua esperança, a sua expectativa? O que você espera que aconteça com você? O que você pretende fazer a partir de então do transplante for executado? Tipo assim, eu não penso muito assim no depois, né? Eu espero em Deus que eu consiga fazer o transplante e fique bem primeiro, né? Sim. Porque eu tenho meus 2 filhos e também tenho meus pais idosos que dependem de mim aqui, né? E a gente não sabe assim do futuro posterior, né? Se eu vou conseguir voltar ao trabalho, né? Ou se vou continuar, eu estou afastada pelo INSS, é difícil porque eles não pagam nem a metade do salário que a gente ganhava na empresa, né? Eu estou com um salário mínimo por mês. Então, Sim. por isso que o Ito falou aí que eu faço doce, torta, sempre que dá, eu estou inventando alguma coisa para poder me virar, né? Pagar as contas, sustentar a casa, as crianças, o plano, que não é barato, né? Sim. E sempre me reinventando, mas com relação a isso que o Ito falou da autoestima, realmente, nenhuma roupa cabe em mim, eu tô com quase 100 quilos, né? Nada que a gente põe cai bem e, sei lá, eu sou muito chata. Eu olho no espelho, eu me vejo com as bochechas do Kiko e eu não gosto. Toda redonda é horrível. Mas isso vai E melhorar, também vai não. passar. Vamos ver, né? Vamos viver um dia de cada vez. Mas é muito chato isso, porque não é porque eu quero que eu fico com essa autoestima baixa. É uma coisa que às vezes é um pouco mais forte que eu. Ô, Aí, às Cris, vezes, vem meus amigos me dar uma sacudida, né? E o que ô, você Cris, aconselharia para as pessoas que estão com o mesmo problema que você? O que elas deveriam fazer e que talvez você não tenha feito e que você se arrepende? Algo que você deveria ter feito quando você descobriu essa doença, que poderia ter melhorado o seu quadro e que você pode recomendar isso para Olha, outras pessoas? a dor era tão forte que talvez, se eu tivesse pensado e procurado um oncologista, né? Porque eu nunca imaginei que pudesse ser um câncer. Não imaginei. Talvez se eu tivesse feito isso nesses 3 meses que eu fiquei peregrinando em clínico geral, ortopedista, talvez eu não teria chegado ao estado grave que eu cheguei, porque eu fiquei 3 meses na UTI, fiquei totalmente acamada, né? Eu tive um, que foi? Ver se é. Agora não dá, mãe. Então deixa aí. Toma, agora não dá. Toma. Desculpa. Imagina, não tem problema nenhum. Não, você ficou totalmente acamada e a partir daí você estava na UTI e o que aconteceu na UTI? Então, lá eu tive muitas fases ruins, né? Sim, sim. Eu ainda não Mas o consigo falar muito sobre isso porque eu não, ainda não, choro muito. na verdade foi onde você parou. O que você espera agora, né? Você partindo do tratamento que você já está em transição, né? E o que você falaria para outras pessoas que estão com o seu problema? Qual seria a sua mensagem de esperança e de positividade para as pessoas que estão com o mesmo problema que você? Bom, eu diria que fé em Deus, confiança e não desistir nunca. Porque eu sempre acreditei que eu ia sobreviver, mesmo quando todos falaram, ela não tem mais jeito, né? E eu falava, eu não vou morrer aqui, eu vou voltar para casa, eu vou ver meus filhos. Então eu sempre tive essa confiança de que eu não ia morrer, que eu ia conseguir, que eu ia lutar, que eu ia vencer. Então eu passei por todas as fases, né? Eu tive meus rins pararam, eu tive 2 derrames pleural, eu tive muitas outras coisas lá. E assim, gradativamente, porque não é rápido, né? É um processo. Eu fui melhorando, eu fui para cadeira de rodas depois, com muita fisioterapia,
depois da cadeira de rodas eu fui pro andador, fui pra bengalinha, e hoje eu ando solta, né? Então a gente não pode desistir, não pode deixar de acreditar em nós mesmos. E a gente tem que ter muita força, porque dói muito, né? A dor Imagino. nos ossos é uma dor assim surreal, e só que a gente tem que perseverar, tem que ter fé e tem que acreditar, gente. Se a gente não acreditar na gente mesmo, quem é que vai acreditar em nós? Ninguém, né? Não, você está certíssima. E para o seu marido, o que você falaria para ele hoje, depois de tudo que aconteceu? Qual seria a mensagem que Para você ele, deixaria para ele? Porque assim, ele talvez tendo, eu falaria para ele, ele deveria ter confiado na mulher que ele tinha em casa, não sim, desconfiado, né? Porque ele desconfiou de mim de uma maneira que, como se eu estivesse fazendo algo errado, e na verdade eu só estava doente, né? entendi. Então talvez eu pediria assim para ele, ele deveria ter confiado na esposa que ele tinha em casa, na mãe dos filhos dele, né? Sim, Mas agora eu desejo que ele seja feliz, que ele cresça, que ele não desejo mal, mas bem longe de mim. tá certo. É isso mesmo. Clícia, eu vou encerrar a nossa entrevista e numa nova oportunidade a gente conversa novamente, tá bom? E eu quero te Claro, agradecer obrigada. muitíssimo, muitíssimo mesmo pela sua atenção, pelo seu carinho e por você se expor, né, e contar para a gente, contar para as pessoas o seu problema e, ao mesmo tempo, a sua vida, porque você expôs sua vida de uma maneira positiva, brava, porque você é uma mulher muito forte. Se você não fosse uma mulher muito forte, você não estaria vivendo isso e lutando contra isso, né? A favor da sua vida e a favor dos seus familiares, da sua filha e de tudo mais. Agora você vai conseguir vencer, você vai vencer toda essa batalha e você vai ser uma mulher completa e muito feliz, tá, Clícia? E é um desejo meu e Obrigada. de Deus que possa ser repetido para você, tá bom? Ah, que legal. Obrigada. Eu que Eu, agradeço. eu também quero Obrigado. agradecer você, Clícia, por ter aceitado, né, o convite, né? Realmente acaba sendo uma exposição, né? Isso, mas eu já te conheço, sei quem você é, né? Tudo isso que o Jardel falou, assim, ele acertou, acertou muito. Você é uma mulher muito forte, né? Teve esses problemas? Teve. Porém, você está aí, está de pé, está lutando e você vai vencer. Tá? Obrigado, obrigado por ter aceitado. Obrigada. Muito obrigado, Ailton, você ter colaborado, você ter participado dessa entrevista e ter me apresentado a Clícia. Clícia, muito obrigado mais uma vez, tá bom? A E Cris eu quero dizer, Obrigada. é muito da luz. Ela é é. muito mesmo, é muito mesmo. E a todos vocês que estão nos vendo, eu quero desejar uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima noite e um grande abraço para todos vocês. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, povo. Beijo.